ajude. Precisa se ligar o microfone, fica melhor? Nossa, assim, fica melhor? Escuta, dá até eco, né, quando se liga o microfone. Que bom. Boa noite uma vez mais, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos nessa noite tão iluminada e tão especial, onde nós estamos recebendo um companheiro de trabalho de tanta lida, de tanta contribuição para o movimento espírita, como é o Humberto Faber. O Humberto vai nos trazer hoje mais uma das suas grandiosas mensagens, e esperamos que ao final dessa noite nós possamos levar essa mensagem em nossos corações, para que possamos começar amanhã sendo pessoas melhores do que nós fomos ontem. Para que nós possamos iniciar as nossas atividades, como sempre, antes de nós fazermos qualquer coisa, nós nos reunimos numa prece, numa oração, a qual eu convido todos neste instante, para que cerremos os nossos olhos e nos concentremos na figura magnâmica do Cristo e do Pai Celestial, que nos proporcionaram a oportunidade mágica de estarmos reunidos em torno da Tua mensagem na noite de hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia e amparo de ter nos trazido até esta casa. Ajuda-nos, Senhor, a abrirmos as nossas mentes e corações para que possamos receber a mensagem desta noite, incuti-la em nosso pensamento e em nossos sentimentos, para que possamos trabalhar a cada dia que passa mais um pouco das nossas deficiências e estarmos mais próximos de Ti. Abençoa, Senhor, aqueles nossos irmãos que ainda estão a caminho, ou porventura aqueles que não conseguiram chegar. Abençoa, Pai, o palestrante desta noite, nosso amigo, que de tão longe veio somente para trazer e compartilhar a sua mensagem. Que a Tua luz possa brilhar sobre ele, e que a Tua palavra e o Teu verbo encham os nossos ouvidos e corações. Pedimos, meu Pai, licença para iniciarmos os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Para que nós possamos entrar ainda mais no clima de confraternização e de harmonia, eu gostaria de pedir que o Etienne, então, fizesse a leitura do livro Pão Nosso. Como nós estamos seguindo uma sequência, hoje nós vamos falar, vamos ler e vamos escutar a respeito do capítulo número 3 do livro Pão Nosso. Obrigado. Boa noite, gente. O Pai do Cristo esteja conosco. E a nossa mensagem de hoje é o arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele tirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdias que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor
que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isto e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Nossa, gente, que mensagem. Até me arrepiei, viu? Sem comentários. Obrigado. Bom, eu tinha até separado aqui uma biografia, porque o trabalho dele é tão extenso, a contribuição que o Humberto já fez para o movimento é tão grande que a gente precisa até ler, porque não consegue guardar todas as informações. Humberto é de São Paulo, no Brasil, com formação em administração e mestrado em marketing. Humberto Fabre destaca-se como educador, escritor e especialista em técnicas de comunicação. Publicou mais de 30 livros, muitos deles já traduzidos para o inglês e para o espanhol, o qual nós temos disponíveis na nossa biblioteca na noite de hoje para aqueles que quiserem aproveitar e colher uma assinatura, um autógrafo do autor. Nós temos os livros aqui. E já realizou mais de 5.000 palestras com conferências e seminários em várias instituições no Brasil e no exterior. O seu trabalho abrange várias disciplinas através dos inúmeros meios de comunicação, cujos principais tópicos se concentram na qualidade de vida, através de processos inteligentes e construtivos. Seus livros, artigos e palestras estimulam a capacidade do desempenho individual, resultando em uma vida altamente produtiva, enfatizando valores familiares, liderança pessoal e fatores motivacionais que conduzem as pessoas ao crescimento e ao sucesso. Com vocês, Humberto Fabre. Obrigado, amigos, boa noite. Você sabe que o Alexandre estava falando tão bem de mim que eu fiquei até impressionado comigo mesmo. Na realidade é uma alegria nós estarmos aqui juntos, reunidos, porque quando nós temos a possibilidade de abrir uma casa, nós estamos colocando um farol para a humanidade. Você viu que é o farol até aumentou. Nós estamos de fato colocando luz. Quando nós estávamos vindo para cá, agora no caminho, exercitando a paciência, porque Orlando é uma maravilha para nós exercitarmos a paciência no trânsito, né? Eu percebi que vocês são privilegiados, podem exercitar esses fatores com regularidade. Me veio muito forte o ensinamento de Jesus no momento em que Mateus registra no capítulo 8, no versículo 22, quando Jesus diz para o jovem que vai pedir para que ele o acompanhe, pedir autorização de Jesus para acompanhá-lo, e o jovem diz: deixe que antes eu vá sepultar o meu pai. E Jesus lhe diz então: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Obviamente que jamais o Cristo faltaria com o respeito filial e jamais incentivaria isso, até porque nós verificamos que mesmo no momento da crucificação, ele tem as suas preocupações, a sua atenção voltada para sua mãe, que já era viúva, e obviamente deixa Maria aos cuidados de João, dizendo inclusive para a Maria: mulher, aí está o seu filho, filho, aí está a sua mãe. Então jamais ele faltaria. Na realidade, ele estava observando as questões da criatura, quando de fato ela pode ser um cadáver ambulante, quando ela é inútil para ela mesma e com consequência para a sociedade. Na realidade, nós estamos, quando abrimos uma casa nova, nós somos essas criaturas que não vamos enterrar os mortos, e sim somos as criaturas vivas, participantes úteis para a sociedade. Cada um de nós
vai sair daqui, e era o que nós falávamos com o Alexandre há poucos instantes atrás. O importante não é que nós transformemos as criaturas em espíritas, mas que através dos nossos exemplos, das nossas atitudes, apesar de tudo aquilo que nós temos que exercitar em nós, nós possamos levar deste farol um pouco de luz para a nossa própria vida e a vida daqueles com os quais nós nos relacionamos. Nós gostaríamos do Sr. Geraldo, Alexandre e demais membros responsáveis pela casa, dar os nossos parabéns e compartilhar dessa felicidade do momento de estarmos reunidos. Tanto é que nós trouxemos um tema que recentemente nós já falamos aqui em Orlando, mas antes disso nós gostaríamos de colocar esses dois últimos livros. Esse é o lançamento, é o último livro da nossa psicografia. Para quem nunca psicografou na vida, para quem nunca gostou muito de redação, porque eu sempre fui muito visual, a situação da psicografia, Geraldo, começou faz exatamente 4 anos e meio. Em 4 anos e meio foram psicografados 40 livros. Esse é o 40º. E já temos mais 8 que ainda não foram publicados. Um livro é psicografado em média em 35 a 45 dias. São todas histórias de criaturas que poderíamos ser um de nós, envolvidos nas mais diversos dramas, evidentemente, casos às vezes muito sérios, e aí não se generaliza, obviamente, e são em forma de diálogo, porque romance é algo estruturado de forma diferente. Então são muito objetivos, livros de leitura rápida, estimulando o indivíduo que não tenha contato com a doutrina, ou que tenha um contato, mas não tenha o hábito da leitura, estimulando exatamente o conhecimento, estimulando a leitura. Filhos Pródigos é de um assunto tratado aqui nos Estados Unidos. Eles são 2 rapazes traficantes em Miami. Um outro assunto relacionado a Las Vegas são espíritos ligados à condição de vício ou de dependência comportamental, que é a questão do jogo, onde nós vemos a situação do espírito com este tipo de problema já desencarnado. E toda a relação dele desencarnado com a situação que ele leva da condição do vício do jogo, da dependência que ele tem, a condição que ele está no plano espiritual e depois no seu reencarne no planeta para as novas experiências. E o que é mais interessante é que toda a renda é voltada para o Plenitude. E como é o mês de inauguração do Plenitude, existe uma oferta especial. 1 custa 10, 2 custa 20 hoje. É uma maravilha. É muito interessante, não é verdade? Muito bem. Mas, como nós dissemos, trouxemos já esse assunto, que é falar um pouco a respeito da felicidade. Ou seja, exercitar a felicidade. A colocação é exatamente essa. Porque felicidade não é pacote, como muita gente, por vezes, divulgava isso. Quando você se casar com ele, ou você se casar com ela, ele fará você feliz. É a maior mentira do mundo, porque ninguém faz o outro feliz sem que porque felicidade é um processo interior, é um potencial, uma capacitação do espírito que precisa ser exercitada como qualquer outro potencial que possuímos. Por exemplo, nós não somos felizes por decreto ou por dependência de pessoas, não é? Por situações ou pessoas, por vezes, por aquisições ou coisa do gênero. Da mesma forma que nós não perdoamos por decreto, nós também não amamos por decreto, nós não somos bons por decreto. Nós amamos, perdoamos, somos bons e somos felizes por exercício. Exercício da capacidade dos potenciais que nós trazemos íncitos no espírito, ou seja, faz parte da criatura desde quando ainda nem espírito se encontrava, como princípio inteligente ou princípio espiritual, para quem preferir. Isso está inserido na criatura e à medida do processo da sua evolução, ou seja, dos estágios, como é a nossa situação atual,
dos estágios nós vamos exercitando paulatinamente, o que é uma beleza, não é verdade? Porque nada nos é imposto sob hipótese alguma. E na realidade, em relação a esses aspectos de felicidade, é interessante notar e procure perceber se isso não acontece no seu relacionamento. Pessoas insatisfeitas nas ruas, no trânsito e em reuniões sociais. Acho que muitos de nós temos contato com criaturas que, por vezes, são infelizes. E se você perguntar por quê, às vezes não sabe explicar. Porque, na realidade, muitas das vezes se amarra, como dissemos, as questões de ser feliz no carro novo, na casa nova, no namorado novo, na namorada nova, no comportamento do outro, etc. E assim sucessivamente. E, obviamente, como já dissemos, a situação não é de dependência de terceiros ou de coisas, né? E sim da condição interior de cada criatura. Então a gente fez uma pequena classificação das pessoas em 3 tipos. Claro que ela não poderia ser absoluta. Nós encontramos o insatisfeito crônico, esse é já o enfermo, onde ele vai, a nuvenzinha vai em cima. Na verdade, é aquele ó vida, ó azar, ó dor, ó situação. Esse é o crônico. O insatisfeito periódico e aqueles que são satisfeitos ou estão de bem com a vida. Claro que dentro de um planeta que se encontra os espíritos em expiação e provas, o que não é um grande problema, porque nós temos que valorizar esses aspectos, já passando para a regeneração. Por que valorizar? Porque nós já saímos de um processo primitivista, estamos na condição de espíritos em expiação e provas e indo para a regeneração. Lembrando que regenerar-se, a própria terminologia é clara, não é uma questão de nós encontrarmos o planeta, ou melhor, os espíritos que aqui se encontram, estejam eles nesta dimensão na qual nós estamos no momento, ou em outra qualquer, nós não vamos encontrar os espíritos todos, né, as criaturas felizes, realizadas e todas boas. Regenerar é exatamente tomar consciência sobre da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. E a relação dessa conscientização do que diz respeito a mim mesmo como espírito e filho do Criador ou filha do Criador e a minha relação para com o outro. Colocando então que a reencarnação não se trata de processo absolutamente punitivo ou pura e simplesmente de resgate. Reencarnação, sinônimo dela, na verdade, é exercício de relacionamento. Não é fantástico? É, na realidade, pôr na prática aquilo que se tem em teoria. Em teoria, quando vai se fazer a programação espiritual, não, porque agora vai ser diferente, nós vamos nos dar melhor, etc, etc, etc. Bom, então tá bom, reencarna. E com a bênção que temos do processo do esquecimento, que é tão fantástico que nós poderíamos abordar até numa palestra à parte, porque o processo do esquecimento não é pura e simplesmente para a gente esquecer das pessoas, ou esquecer das nossas personalidades, é até medida preventiva para processos obsessivos, inclusive, de não localização de emissão energética, se nós nos lembrássemos uns dos outros. Olha que maravilha, como a Deus é perfeição absoluta, mas isso a gente vai tratar num tema à parte. Na realidade, então nós chegamos aqui para exercitar relacionamento, não é verdade? Claro que ninguém abre mão, nesse exercício de relacionamento, não é só a questão do relacionamento, mas da participação da sociedade, produzindo, sendo produtiva, aonde nós estivermos, da maneira que nós nos encontramos, sermos produtivas para a influência positiva e o exercício efetivo de uma série de qualidades que nós fazemos no dia a dia. Falávamos a respeito do trânsito. O que é o trânsito para a criatura, se não um teste literal de paciência, como a gente já disse, não é? O que é, de repente, reencarnar num grupo que, por vezes, as pessoas não são afins. Não quer dizer que os espíritos que sejam afins sejam todos concordes uns com os outros, né? Todos eles, de repente, concordem com tudo, todos têm que gostar do azul e não do amarelo e coisa do gênero. Absolutamente, isso não existe.
Cada um é uma personalidade. É que, via de regra, na grande maioria dos aspectos, as criaturas se combinam, mas não necessariamente, né, não existam diferenças. Bom, como a gente colocou aí a condição de crônico, de satisfeito periódico e insatisfeitos, nós vamos começar então com a situação, com a situação do crônico. O crônico, voltou tudo aqui. O crônico é este aqui. Esse é o insatisfeito crônico. Ele não sente satisfação nos pequenos prazeres da vida. Esse é o crônico. O crônico significa a enfermidade pode ser crônica, quando a crônica já está devidamente estabelecida. Arrastam-se entre um compromisso e outro. Vivem perdendo momentos de felicidade e satisfação. Inclusive, essas situações que poderiam ser rememoradas. Por que não rir às vezes sozinho? Porque os outros vão pensar alguma coisa a nosso respeito? Por que muda? Nós não vivemos com aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. E por vezes nós perdemos a oportunidade de esticar momentos felizes. Não é fato? Coisas engraçadas conosco, que estão acontecendo conosco. Situações e histórias que por vezes nos contam. Alguma piada, claro que inteligente, que não denigra pessoas e instituições, que nos fez rir durante muito tempo, e nós observarmos as situações. É interessante notar, quem percebeu na vinda para cá, até porque tem vários pontos, lírios em determinados jardins. Quem é que viu lírios em jardins aqui? É engraçado, né? Porque a gente passa tão concentrado na situação. Olha, verifique se às vezes não é na vida, que a gente perde a beleza do todo. Às vezes a gente não faz assim conosco. Não faz assim conosco quando a gente se olha no espelho. A gente perde a beleza do todo, porque foca só em algum aspecto. E às vezes isso é interessante, que isso vai para as questões daquilo que vira notícia, que foca no quê? Naquilo que sai do comum. Exemplo, se eu sair daqui e for mordido por um cachorro, isso é notícia? Não. Mas se você ver o expositor sair daqui e morder um cachorro, é notícia? Por quê? Porque sai da normalidade, não é isso? Sai da normalidade, por isso que isso vende. A grande maioria das criaturas não está vivenciando esta realidade, não está nesta condição aqui. A grande maioria está sendo produtiva, está trabalhando, está estudando, está cuidando da sua vida, etc. Está participando da sociedade, não é isso? Por que então se encaixar dentro de uma situação dessa, não permitindo dar vazão àquilo que nós temos de positivo em nós? E nós temos mais coisa positiva do que negativa no nosso íntimo. Sim ou não? Sim. Nós temos muito mais coisa positiva. E ficamos às vezes focando nos aspectos e situações que nós literalmente nos escravizamos. Por exemplo, ocorrências que por vezes nós estivemos envolvidos e tentamos até fazer o melhor naquela época para a pessoa ou pessoas, e o resultado não foi aquele esperado, e nós carregamos isso, nos infelicitando e estando enquadrado dentro de situações dessa natureza como crônico, que não termina só aqui. Não tentam realizar mudanças, estão acomodados na vida. A vida está passando, a vida está passando para ele, ou ele está passando pela vida, pura e simplesmente. E tem, às vezes nós encontramos, infelizmente, nas fileiras espíritas, o sujeito diz assim: eu estou aqui só de passagem, como se a Terra fosse um local de férias, um resort que você vem aqui para de passagem. Peraí, mas e a responsabilidade a respeito às construções e tudo mais?
Né? Então, por vezes, se acomodam de tal maneira, e óbvio, o que acontece com a questão do comodismo? A questão do comodismo é simples, ela é uma enfermidade já implementada. Porque o espírito ele é dinâmico. Nós temos em nós as questões dinâmicas do progresso da evolução. Quando nos acomodamos, obviamente nós somos infelizes. Por quê? Porque nós estamos contra a nossa própria natureza. E estar contra a nossa própria natureza, porque Deus não vai nos castigar em absoluto. Aliás, quem ama integralmente não pode castigar quem quer que seja. O que ocorre é uma condição simples e totalmente em nós, totalmente no nosso íntimo, significando dizer o seguinte: se Jesus vem há mais de 2000 anos e diz: vós sois deuses, podeis fazer aquilo que faço e muito mais. 2000 anos se passaram, um pouco mais, e nós entendemos que esta condição do Deus que somos, né, dos deuses que somos, são os aspectos todos que nós herdamos da divindade no processo da criação. Que não é bem assim, mas vamos colocar desse jeito. No processo da criação, herdamos da divindade. Então nós temos em nós a genética divina. Se não fosse assim, Jesus não teria dito. Somos todos geneticamente divinos. Esses potenciais, ou essa genética em nós, ela possui todos os aspectos, inclusive do dinamismo. Cada vez que nós nos acomodamos, obviamente, nós estamos enfermos. Por quê? Porque é simples entender. Se a condição da divindade é o nosso centro, toda vez que eu saia do centro, o centro faz o quê? Me puxa de volta. Quanto mais eu resisto, maior é o atrito. Quanto maior o atrito, maior o calor, que a gente chama de dor. De dor. A dor nada mais é do que a resistência da criatura, consciente ou inconscientemente, independe, de não permitir que ela volte para a sua verdadeira origem, que é a origem do bem. Aliás, que é fatalidade evolutiva. Existem 3, das quais 2 nós vamos ter que uma hora parar de que elas ocorram conosco. Mas uma delas a gente não escapa, que é fatalidade evolutiva. As 3 que nós podemos considerar é: nós vamos desencarnar. Ah, mas eu não quero, mas vai. Simples assim. Enquanto for necessário, se há um desencarne, vai haver o reencarne. Ah, mas eu não acredito em reencarnação, não é questão de crença. A minha religião não aceita, não é questão de religião. Ah, eu acho que isso não funciona, não é questão de achismo. Na realidade é processo, metodologia evolutiva. Ela vai acontecer, é bom que a gente esteja consciente, porque a gente sai dessa situação aqui, desse processo doentio, estando consciente. Ela vai acontecer e ponto. Bom, se ela vai acontecer em ponto, é importante que nós tenhamos consciência para tirar o maior proveito dela, sim ou não? Mas essa metodologia evolutiva, ou esse processo educacional, chega um determinado momento que nós não precisamos mais dele. Então, essa condição de ser fatalidade evolutiva, ela tem um período, um processo, e depois de um tempo a gente reencarna como missionário ou missionário. Mas tem um que não dá para se escapar. Um deles, que é de fato e é impossível fugir, é: eu, você, nós seremos bons. Mas eu não quero, mas vai. Mas eu vou demorar, mas vai ser bom mesmo demorar. Ponto. Porque contra a natureza nossa, nós, por mais que resistamos, nós não vamos conseguir vencer. É a mesma coisa que nós verificarmos a situação do planeta e a nossa influência sobre ele. A nossa condição é de guerreiros numa batalha perdida. A gente já sabe quem vai vencer. A natureza vai se recuperar, não nos moldes conhecidos, mas ela se recupera. Simples assim. Simples assim. E a gente às vezes está no meio. Tanto é que na década de 50 já se falava que se não se fizesse nada em relação à emissão de
monóxido de carbono, nós teríamos muitos problemas. Por exemplo, a partir do ano 2000, nós encontraríamos muitos problemas em relação a esse aspecto, e com a influência do aquecimento global, nas regiões que se tem furacão, eles seriam na média de classe 4 e 5. Já estão aí. Ou seja, não é uma condição de não querer viver conscientemente para se ser mais feliz, individual e coletivamente. É para a gente pensar, né? É para a gente pensar. Tem mais coisa. Ridicularizam, inclusive, qualquer informação, conselho ou teoria a respeito. Pode até ser, mas eu não posso fazer o trocadilho. Bom, aí a gente vai para o insatisfeito periódico. O periódico é por conta de dificuldade financeira, atritos nos relacionamentos familiares, problemas profissionais e sociais, perdas materiais, perdas emocionais, baixa autoestima, sentimentos de culpa, mágoas, rancores, etc, etc, etc. Só vale uma observação aqui. Se você não se incluiu em nenhum destes itens, nenhuma pontinha, você reencarnou no planeta errado. Você não devia ter reencarnado aqui. Você tem reencarnado em Júpiter, coisa do gênero. Você está aqui, o seu cachorro está ali em casa fazendo um jantar, porque segundo Bernardo de Palissy, na revista de Espírita de agosto de 1869, ele diz o seguinte, de 1864, ele diz o seguinte, que para reencarnar em Júpiter, não na crosta, numa das dimensões de Júpiter, ele disse que era muito simples, bastava ser bom. E que em Júpiter é só isso, basta ser bom. E que em Júpiter os animais é que fazem o serviço doméstico. Olha que maravilha, né? O seu cachorro podia limpar, fazer o jantar, o almoço, preparar tudo, você chegar em casa, etc. É fantástico isso, né? Se a gente não entrou em nenhuma dessas situações, a gente devia ter parado em Júpiter e não ter vindo para a Terra. Mas no fim a gente está aqui, parece que, né, não tomamos o bonde errado. Alguns aspectos são tão bem interessantes que uma das pessoas que nós tivemos a oportunidade de atender no quesito de mágoa, nós não estamos falando de ódio, falando de mágoa. Você me magoou da maneira que você me tratou. Não é uma questão do se eu sou magoado porque eu tenho melindre, eu sou melindrado. Então, na realidade, é assim, você me magoou. Mágoa é um bom instrumento para o câncer. Nós tivemos a oportunidade de atender alguns casos, e um deles, entre o problema que magoou a criatura e o câncer de mama, que também não é exclusividade de mulheres, porque também homens estão inseridos nesse processo, foram de 5 meses. Entre o problema ocorrido, a mágoa que a criatura carregou, não deu um semestre para aparecer e ser detectado, e ter que ser, a pessoa decidiu por fazer mastectomia total, dado que você tem 2% de chance de ter na outra mama, mas entre 2% de chance zero, vale a pena se pensar, não é verdade? Por ser magoado. Ou às vezes carregar culpas. Quem carrega culpa não vive no presente, vive no passado. E quem tem passado não tem presente, quem não tem presente não tem futuro. Vive no passado com um processo pior, de sadomasoquismo, porque na realidade é o seguinte, tem a experiência do hoje e julga a atitude daquele momento que não tinha a experiência atual. Então o que nós fazemos? Nós seremos extremamente cruéis conosco mesmo. Sim ou não? Tem mais experiência hoje, e às vezes até fazemos colocação do tipo, se eu tivesse naquela época o conhecimento que eu tenho hoje, você não teria feito, meu amor, porque você só fez porque não tinha esse conhecimento, simples assim.
Então, veja, o Jesus fala no Novo Testamento mais de 400 vezes a questão do perdão. Mas não é um perdão só para o outro. O perdão é começar de nós mesmos, que quem não se perdoa não está capacitado, exercitado para perdoar o outro. Faz sentido ou não? Quem não gosta de si mesmo não pode gostar do outro. Quem não acredita em si mesmo não vai acreditar no outro. Ah, eu não acredito em mim, mas eu acredito em Deus. Isso é bobagem, não existe isso. Se nós não acreditamos em nós, como é que nós vamos fazer esta relação, construir esta relação com a divindade, com a criatura que vive conosco e coisa do gênero? E assim sucessivamente. Então há necessidade de nós prestarmos atenção e nos conscientizarmos sobre isso. E aí sairmos desses processos, né? A insatisfação periódica, inclusive, ela é fato normal e comum. A gente não pode carregar esse comportamento por dias ou semanas, senão a gente fica insatisfeito crônico, ou seja, a gente acaba ficando de fato enfermo, a gente somatiza. E quando somatiza, problema emocional é uma beleza. Tem algum médico ou médica aqui, não? Porque a gente não consegue encontrar. Problema emocional traz o seguinte: desarmonia o corpo, vai desarmonizar o corpo e o espírito. Logo, a gente sente dor muscular que ninguém encontra o problema, sente-se dor de cabeça, sente-se nas articulações, diz, é problema da idade. Não necessariamente, porque tem muito jovem com esse tipo de problema. Né? E insônia regular, depressão e diversos outros distúrbios que a gente vai no médico, o sujeito faz um check-up e diz, você não tem nada. Como tem, sim. Tem, não está ainda completamente transferido para o físico, mas já está a caminho. Porque é uma condição que a criatura começa a se impor, por isso que Hipócrates, quase 500 anos antes de Cristo, disse, não existem doenças, existem doentes. Ele diz assim, mas é tudo a mesma coisa. Não, doente sou eu, o espírito. E aí, se eu sou doente e mantenho esse processo doentio em mim, por exemplo, a questão de ser negativo, né, de reclamar de tudo e de todos, eu sou o doente que carrega esse problema. Então, aparece alguma situação aonde? Num órgão que esteja um pouco mais sensibilizado. E nós temos, na nossa vida, durante um ano que nós estejamos aqui no planeta, nós temos em determinados momentos maior fragilidade, por exemplo, seja no fígado, seja no estômago, etc, etc. E aonde o problema vai aparecer. Aí a gente trata do problema. Mas como o problema não é esse, ele é só uma reação, ele é só efeito da causa que é a enfermidade do indivíduo, ele surge em outro lugar. Então fica mudando de ponto. Vai da cabeça para o pé, etc. E quando não se dá ainda status para a enfermidade? Eu tenho uma dor de cabeça. Dor de cabeça que você tem? Mas dor de cabeça que você tem não é nada. A minha começa aqui, dá umas repuxadas atrás, fisga aqui nas costas e chega a repuxar o calcanhar. Mas disputa de enfermidade. O que a gente está fazendo nesse momento? Colocando energia, é um passe ao contrário. Coloca uma descarga energética, magnética, chame do jeito que quiser, que somos nós os possuidores, em nós mesmos, num processo de autopasse ao contrário. Em vez da quantidade energética ser adequada, ela é em grande quantidade no mesmo ponto aonde a gente vai identificando o problema. Por isso que estar consciente diante da vida e dos problemas que nós temos, inclusive das questões da enfermidade, é de fato ser tocado pelo Evangelho do Cristo na condição do Espiritismo, que é cristianismo reditivo. Se o indivíduo perguntar, você está bem, fulano? Eu tinha um amigo que dizia assim, eu estou tão bem, que eu estou até desconfiado de tão bem que eu estou. Ou seja, estou muito bem. Ele vira as costas, a gente desencarna. Mas temos que buscar exemplos no mundo. Madre Teresa de Calcutá, numa entrevista que deu para um repórter da BBC de Londres, disse o seguinte, eu não me permito que uma pessoa que chegue à minha frente saia do mesmo jeito que chegou. É minha obrigação fazer com que ela saia melhor da minha frente do que chegou. Não é fantástico isso? Porque é um exercício de fazer o outro
ser feliz? É um exercício, e é nesse exercício. Por que a gente se reúne em grupo e vive em sociedade? Para exercitarmos entre nós as questões de que, se nós estivéssemos isolados, nós só exercitaríamos a questão do egoísmo. Simples assim. A gente se reúne na casa espírita e, através do exercício no outro, né, o outro que a gente diz, eu estou dando passe na casa espírita. Que maravilha! Que beleza! Nós estamos tendo um processo de caridade ao mesmo tempo. Por quê? Porque se o indivíduo não estivesse ali para a gente aplicar o passe, ele não estaria permitindo que a gente exercitasse aspectos positivos através dele. Quem é que faz caridade, então, não é verdade? Por isso que a colocação é simples. Quando eu faço o bem para o outro, quando eu faço o outro feliz, na realidade eu estou fazendo por mim mesmo, porque eu estou exercitando em mim essa capacidade para fazer pelo outro. É genial o processo. Por isso que em se conhecendo, coisa que consciente, não é como se olhasse um iceberg, consciência a gente tem um pedacinho. Aqui o subconsciente da própria existência, o inconsciente da condição da existência nossa, e o inconsciente profundo, onde estão todos os conhecimentos, reencarnações, tempo no plano espiritual, etc. Está tudo registrado aqui. Significa dizer o seguinte: o iceberg não tem parte separada. O que está aqui sobe, do que está lá em cima desce. Por isso que a necessidade da consciência em exercitarmos os aspectos da felicidade, para que a gente vá fazendo uma reciclagem absoluta em tudo isso que está ligado, do qual a ponta só aparece como consciente. Ou seja, situações conflitantes que estão ocultas aqui e permanecem no inconsciente desta existência, ele continua destilando veneno se a gente não resolver a situação. Faz sentido ou não? Né? Aquela mágoa que eu sinto, na realidade, ele vai ficar inconscientemente destilando veneno em mim mesmo. Por isso a necessidade de buscar a reformulação, de refazer situações, até porque a gente é corpo, mente e espírito, nós não somos criaturas separadas, né? Tudo se interrelaciona. A nossa ligação, por exemplo, do perispírito para o próprio corpo é atômica. Logo, qualquer parte em desequilíbrio vai afetar o todo, significando que quando o sintoma surge, é porque o desequilíbrio já se instalou. Ou seja, já está registrado energeticamente no perispírito. E o corpo suga como uma verdadeira esponja naquilo que a gente definiu como doença. Por isso, cuidado com esse aspecto. Apenas um exemplo. Estresse demonstra, só este exemplo, pequena dedicação à qualidade de vida e pouco tempo dedicado a si mesmo. E é uma enfermidade sutil, que ela vai minando a criatura sutilmente. Começa com situações de alergias, perda de cabelo, não é? Situações, por exemplo, de indisposições estomacais, gripes com certas, ou resfriados com certa regularidade. Para quem tem, por exemplo, o vírus da herpes, ele está sempre atuante, porque ele é oportunista, mostrando que o indivíduo está predisposto a problemas maiores. Mas não dá para a gente viver sem se estressar. Dá sim. Dá para se estressar um pouco, mas não fazer a vida virar um estresse completo. Não é? Até porque vale a mensagem registrada no livro Cartas e Crônicas, mas dá para buscar só ela na internet, que ela é muito interessante. Ela se chama Belarmino Bicas, é o nome do cidadão que está dando a comunicação para o Humberto de Campos Espírito, e o Chico psicografa neste livro. Belarmino Bicas desencarnou 22 anos antes daquilo que havia se programado, por ser apenas mal-humorado. Acho que aqui não tem esse problema com ninguém. Não é verdade? Precisamos então procurar fazer o quê? Buscar um processo da harmonização. Não ir dormir sem antes fazer uma autoanálise e procurar solução. E lembrando uma coisa: o problema é que não tem solução, solucionado está. Não é verdade? Não tem solução, está solucionado. Você já achou? Não tem. Faz o que Santo Agostinho indica no livro dos Espíritos. Todas as noites ele fazia isso.
que ele se deitava, ele fazia uma recapitulação do dia. E ele analisava da seguinte maneira: se aquilo que ele havia feito para as pessoas, ou falado, se as pessoas houvessem feito ou falado para ele, como ele se sentiria. É um exercício, inclusive de bom de memória, fazer todo o processo. Ao contrário, é de uma maravilha fantástica. Outra coisa, buscar grupo de estudo e apoio se necessário. Né? Tratamento adequado, terapias alternativas se for o caso. Ou seja, a gente vem para a casa espírita, a gente vem para a casa espírita, mas não significa que a gente não tenha, acho que é para fazer uma revisão, uma recapitulação. Já passou por esse, né? Então, na realidade, a gente vem para a casa espírita, mas às vezes a gente também precisa da medicação. Né? Nós já encontramos casos, e o Sr. Geraldo já deve ter visto muito, o Alexandre também, que o indivíduo tinha problema psiquiátrico, colocaram o sujeito na mesa mediúnica dizendo que ele tinha mediunidade. Imagina, o cara já tem um problema, né? Um problema em relação à sensibilidade. Você coloca o cara na mesa mediúnica e ele pira de vez. Ele já tem um problema. Então, nesse caso, o tratamento espiritual auxilia, mas ele precisa de medicação. É como a questão da depressão, né? Dependendo do grau que ela se instala, há um processo há uma alteração no quimismo cerebral. Precisa se controlar o processo. É a mesma coisa do hipertenso. Ele precisa da medicação para controlar a sua questão da pressão sanguínea. Então não dá para dizer, não, eu vou o Sr. Geraldo ou o Alexandre vão me dar um passe, eu sou hipertenso, vai resolver o meu problema. Não, a possibilidade de que eu tenha um problema, independente do passe que eu possa receber e que pode me auxiliar sim, sem tomar a medicação, é muito grande. Por quê? Porque já está instalado no meu organismo a questão do problema. É a mesma coisa que eu estou usando uma faca, eu corto a mão e faço um corte profundo. Eu vou ficar então orando para que, não é, o sangue coagule e a cicatrização aconteça. Não, eu posso devorar, sim, porque eu vou fazer o processo acelerar, mas eu vou ter que ir no pronto atendimento e fazer a sutura, né, tomar a medicação que for o analgésico, o anti-inflamatório e coisa do gênero. Mas eu posso orar e vai cicatrizar muito mais rápido, sim, mas não adianta eu ficar só orando com tudo exposto, não é verdade? Então há que se ter um bom senso sobre tratamentos espirituais, como disse, e evangelização. Por isso que o modelo da casa espírita nada mais é do que o modelo que era a Casa do Caminho, fundado por Pedro, João, Tiago, entre outros, que chamava a Casa do Caminho, porque ficava no caminho da cidade de Jerusalém para Jericó. E o que se fazia na Casa do Caminho, o que a gente faz na Casa Espírita. Exatamente isso. Palestras, processos educacionais, a imposição de mãos, que a gente chama de passe ou fluidoterapia, e assistência social. Que é o que se fazia. Na realidade, por isso que o Espiritismo é cristianismo redivivo sobre todos os aspectos. É importante a gente se evangelizar. Evangelizar-se é procurar, dentro do possível, vivenciar Jesus. E não tenhamos dúvida, tudo aquilo funciona, todas essas formas, se o indivíduo exercitar as propostas para viver em harmonia e em paz. Aí a gente vai acabar se encontrando de bem com a vida, dentro das possibilidades, né, que o planeta oferece, a nossa condição de vida oferece. Ou seja, o número ainda continua sendo pequeno, não é verdade? Continua sendo pequeno, mas essas criaturas costumam viver em paz consigo mesmo, dentro do possível. Administram o medo, porque muitas vezes as pessoas têm medo de sentir medo, resignam-se, exercitam a paz e exercitam a alegria dentro daquilo que é possível e vivenciam o Evangelho dentro das suas possibilidades, entendendo, conhecendo Jesus, sabendo que somos ainda criaturas em evolução, não espíritos com defeito. Espíritos em evolução, criaturas em evolução. Por isso que ele, nessa passagem da mulher adúltera, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a verdadeira caridade, se a gente olhar. A verdadeira caridade não era tirá-la do risco de morte quando ela ia ser apedrejada.
Até porque faltava outra parte, né? A lei de Moisés mandava que os adúlteros fossem lapidados em praça pública, mas o machismo da época colocava só a mulher no ridículo, e os homens se safavam dessa situação. E aí ele faz um trabalho de assistencialismo naquele momento. Era necessário fazer assistência, quando ele tira ela do risco de morte, dizendo: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, ou quem nunca errou, nunca falhou, que atire a primeira pedra. E o povo, não é, deu linha no português comum. Aí ele vai e usa de misericórdia para com ela. Misericórdia é colocar-se no lugar do outro. Onde é que estão aqueles que te condenavam, mulher? Todos se foram, Senhor. Tampouco eu te condeno. Por quê? Porque ele vai dizer para Pedro, em determinado momento, o apóstolo: o homem é mais frágil do que mal. E a fragilidade do ser está no desconhecimento de si mesmo. Quanto mais eu me desconheço, mais eu sou frágil. Uns são frágeis diante da mesa, outros são frágeis na língua, outros são frágeis em situações as mais diversas. Essa é a fragilidade do ser, e não a maldade. É o desconhecimento de si mesmo. E ele então usa de misericórdia, sabendo que o ser é frágil, dizendo então para ela que tampouco ele a condenava. E depois ele faz caridade. Ele leva a criatura, ele educa a criatura e leva a criatura educada a ser feliz. Vá e não erres mais. Isso é caridade. É educação, é direcionamento, é dar norte para a pessoa, para que a pessoa possa, desta maneira, né, diante da sua fragilidade, se recuperar e se colocar na caminho. Até porque, no final, é você, nós mesmos, que decidimos ou não sermos felizes. A gente precisa pensar a respeito. A gente tem alguns minutinhos ainda, não? Até porque a gente precisa pensar bem a respeito, porque a nossa vida é muito curta, sim ou não? Mais depressa que rapidamente. Pois é, mais depressa que rapidamente, não conhecia, mas é ótimo. Mas é fantástico. Não, você para pensar. Biologicamente, o ser já é capacitado a viver 130 anos no planeta. 130 anos com consciência. Não é chegar a 130 anos, não sabe se é gente, se é salsicha, coisa do gênero. Mas 130 anos, quem é que vai chegar a 130 anos aqui? Olha, 2, 3, 4. Que maravilha, o mentor está anotando isso. Não vai chegar com 129 em 6 meses. Né? É 130 cravado. Vai morrer no dia do aniversário? Pois é. 131. Mas pelo menos você diz: vai ser uma festa. Fala a verdade. Você chegar 130 anos depois, o que são 130 anos? Pessoas dizem assim: por que Jesus passou aqui há 2000 anos? Mas é muito tempo, porque a gente vive pouco. Se nós tivéssemos maior tempo de existência, 2000 anos talvez não fosse tanto. Não, o Bernardo de Palissy, que a gente já citou aqui, na comunicação através de Sardou para Kardec, né, que é o que ele diz lá que basta ser bom para reencarnar em Júpiter, ele diz que em Júpiter uma existência varia de 400 a 500 anos. Olha que beleza! Olha como Deus sabe o que faz. Você imagina se aguentar aquela mala dentro de casa há 500 anos? É porque a mala está em casa, não é verdade? Nós não somos, por isso que a gente vem no centro espírita. É engraçado isso, né? Está todo mundo em casa perturbado até prova em contrário, mas quem vem no centro espírita somos nós. Ouvi fazer palestra, veja que maravilha, né? Eles é que precisam, a gente é que vem. Como nós somos caridosos, né? Verdadeiros missionários. Então, se está todo mundo perturbado e nós somos missionários, a gente tem que salvar todo mundo, né? Através do exemplo. Chegar em casa, o quê? Um pouco mais feliz. Mas eu moro sozinho, sozinha, que bom. Surpreenda o seu obsessor. Diz: cheguei! Vai ser uma beleza? Claro! Você vai fazer o quê? Não é uma realidade? Se você não levar para dentro da tua casa aspectos felizes para alterar a condição energética dentro do lar, como é que você vai ser feliz? Porque a gente faz um processo de inspiração e expiração energética. Se nós não contaminarmos positivamente o local em que nós nos encontramos, como é que a gente vai querer
que as coisas aconteçam. Não é assim? Quem visitou já a casa de gente que briga muito, que vive em desarmonia, não se sente de uma maneira por vezes estranha ou desagradável? Por quê? Porque há uma energia reinante que desequilibrada no ambiente, que nós temos a capacidade de sentir, e isso é a sensibilidade que nós temos. Todos nós temos. Então, na realidade, se nós não impregnarmos os locais, se nós não impregnarmos a nós mesmos desses aspectos, como é que a gente quer fazer o outro ser feliz e como é que a gente quer que as coisas aconteçam? Por isso que ele está dizendo, a vida, então, como ela é muito curta, a gente tem que aproveitar, porque nós nunca sabemos que momento a gente recebe o cartão. Aliás, até nós pegamos uma passagem para falar a respeito dessa condição de tempo e vivenciar profundamente os nossos dias com maior alegria, que é também de Humberto de Campos, que está em Crônicas de Além Túmulo, que ele conta a história de dois jovens, que eram dois, na verdade, eram de famílias vizinhas, e as duas crianças, os dois meninos, reencarnaram praticamente na mesma semana. Mas era interessante, porque apesar de não serem parentes, eles pareciam verdadeiros irmãos. E cresceram juntos, e foram para o colégio junto, etc. E a união era tamanha que, inclusive, quando começaram os namoricos, eles acabaram namorando gêmeas, né? Então, ou seja, era uma coisa que havia uma ligação enorme. E desde pequenos eles gostavam de jogar futebol. Amavam futebol. Já dá para saber que é brasileiro. Amavam futebol e todo o tempo vago, e foi para isso na infância, na adolescência, na juventude, todo o tempo vago era destinado para as peladas, os jogos, etc. de futebol. Até que um deles, um dia conheceu a doutrina espírita. Conheceu a doutrina espírita, assim, foi numa palestra, se interessou, começou a estudar, comprou livro para ajudar o centro, essas coisas que a gente sabe como é que funciona. E porque às vezes você não lê, mas pode ajudar o centro. Né? Comeu coxinha. Comeu coxinha, etc. Então entra uma coxinha, um livro, né? Leva hoje o autógrafo do psicógrafo, porque o autor, como ele é espírito, se ele aparecer aqui, vai sair todo mundo correndo, não vai dar nem para comprar o livro. Não é verdade? Mas o fato é, aí um se tornou espírito. E aí começou, claro. Se você não vem de uma família espírita, a gente já começa a querer, não é, falar com os amigos, às vezes. Então ele começou a querer falar comigo e eu disse, olha, você sabe que a gente tem um relacionamento que é mais do que irmão até. Mas eu não gosto dessas coisas. Esse negócio de espírito, comunicação, reencarnação, isso eu não gosto. Eu tenho até medo disso. E faz o seguinte, você sabe que a nossa amizade supera essa situação. Mas esse assunto, se você me permitir, eu não gostaria de participar. Mas não, mas olha, é interessante, de repente você pode ler um livro, que talvez isso desperte em você. Diz, não, vamos combinar o seguinte, a gente não toca mais nesse assunto e fica combinado assim. Quem morrer primeiro, se tiver alguma coisa do outro lado, volta para avisar. Gente, então tá bom, estamos combinados. Não passou um tempo, não sei o que, então, a vida transcorria normalmente e o amigo espírita sofreu um acidente de automóvel e foi um acidente fatal. E claro, né, aquele que ficou completamente desolado. Completamente desolado, porque tinha perdido um irmão, um companheiro, né? De todos os momentos, das peladas, dos jogos, etc., o futebol que era constante, e ele ficou muito, mas muito abatido durante muito tempo, e foi passando os meses, até que um dia ele já estava deitado, assim, se recolheu e estava quase pegando no sono, que essa é a hora, quase pegando no sono, e quem estava no pé da cama lhe aparece? O amigo. É engraçado, né, Suzana? É engraçado, a gente diz que ama as pessoas, mas as pessoas desencarnam assim que não me apareçam. Ah, mas você não ama a criatura? Por que ela não pode aparecer? Não, porque eu tenho medo, mas é a mesma pessoa. Não, é uma situação. E geralmente eles aparecem no pé da cama.
Então, se você tem o Evangelho segundo o Espiritismo e deixa na cabeceira, compre mais um e deixe no pé da cama, porque aí ele chega e já se impressiona, né? E vai querer ir embora. Então, tem uns que carregam debaixo do braço como desodorante. Né? Isso aí não adianta. Aqui está lá dentro que a gente precisa exercitar, não é isso? Porque carregar ele, tem uns do bolso, inclusive, e tem uma passagem do Chico com uma dessas do bolso, que é genial, só se você deixar com que eu fale. Mas você não acabou a história do jogo. Mas eu vou ter que encaixar essa aí. O cidadão estava na fila, enorme, e todo mundo beijava o Chico. Todo mundo beijava o Chico. E beija o Chico, e passa a mão no Chico, não sei o quê. E ele de paletó e gravata, e quando chegou, o Chico queria pensamento à distância. Disse assim, o senhor gostou da nossa reunião? Ele disse, achei maravilhoso a reunião, fantástico a reunião, disse, mas eu vou ser sincero com você, Chico. O que eu não gostei é essa situação de que todo mundo vem aqui e te beija, você beija todo mundo, é homem, mulher, criança, rapaz, moça. Você me desculpe, mas isso para mim não dá. Aí ele disse assim, o Emmanuel está aqui do meu lado e pediu para você pegar o Evangelho do bolso, que está no bolso do seu paletó direito, interno, e abrir na página tal e ler o parágrafo XPTO para nossas reflexões na noite de hoje. Aí o cara tirou, foi aonde o Emmanuel indicou e leu a pedido do Chico. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Fantástico. É o que está lá dentro. Então lá dentro a gente tem o Evangelho na cabeceira e não estudá-lo para colocá-lo em prática. Mas um amigo estava lá na frente. E aí ele, claro, né, não é o medo, mas você se assusta, mesmo que tivesse uma pessoa assim, ó. Aí ele levou aquele susto e disse, é você, fulano? Eu disse, sou eu. Nós não combinamos? Nós combinamos que se quem morresse primeiro, se tivesse vida, a gente voltaria para falar para o outro. Eu disse, isso é verdade. Eu disse, eu quero dizer para você que tem vida sim. Tem vida e a vida, ela é na verdade, aqui é um desdobramento mal feito do que é lá. A realidade continua. Temos tudo que a gente tem aqui, inclusive futebol. Se tem futebol, e você está escalado para domingo. Muita paz a todos.